Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 13. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Evair, ele que me convidou para estar aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente da igreja, louvar a Deus pela vida dos pastores que estão presentes aqui. É um prazer, viu, meu pastor? Em nome de Jesus, quero louvar a Deus pela vida dos irmãos do CRO, pastor Ivaí, pastor Tiago e todos os demais companheiros, amém? Deus abençoe os irmãos de uma forma extraordinária, porque Deus é aquele que tem o poder de nos surpreender, irmãos? Deus é fiel, irmãos. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a pastora Graziele, que está me acompanhando, e também pela vida do pastor Uziel Santos, que é um pregador da palavra de Deus, juntamente com a tua esposa, a pastora Dani, que está ali. Quem encontrou diz amém. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu vou repetir. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde este dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, um contexto bíblico muito conhecido, de toda a igreja que está aqui presente nesta noite. Mas quando eu olho para este texto da Bíblia Sagrada, eu vejo que, quando nós olhamos para a história de Israel, a qual Saul foi o primeiro rei, o grande monarca de Israel, mas no decorrer da tua caminhada, no decorrer do seu ministério, da exerção do teu ministério, no teu mandato sobre Israel, ele fez várias coisas que desagradou a presença de Deus. Então agora Deus resolve pôr o povo de Israel em outro percurso, em outra história, em outro caminho. Deus agora resolve mudar a direção de todas as coisas sobre a vida do teu povo. Pois Saul estava desagradando a presença de Deus, por apenas ter o cargo que foi permitido por Deus. Ele estava fazendo as coisas da forma dele, da maneira dele e do jeito dele. Porque tinha posição diante aos homens, diante à sociedade. Porque tinha posição diante de todos, dinheiro, muita influência. Ele começou a desagradar a Deus. Então Deus deu 3 grandes oportunidades que Saul não abraçou. Na terceira vez que Saul cometeu algo que desagradou a Deus, Deus resolveu falar com Samuel. E quando Deus fala com o profeta Samuel, Deus diz a Samuel: olha, Samuel, vai até Saul e diga para Saul que eu vou colocar alguém no lugar dele, e pessoa esta que é melhor do que ele. Então agora Samuel, ele está passando por uma situação um pouco complicada, pois como
Samuel iria enfrentar o rei da nação. Mas Deus deu a estratégia a Samuel. Deus disse a Samuel: olha, Samuel, pegue um novilho de primícia, sem quebradura, sem mancha, sem defeito, e traga até a tribo de Judá, cidade Belém, para apresentar dê um holocausto diante da minha presença. É bem verdade que quando nós olhamos o texto mais para trás, Deus falou com Samuel e disse que colocaria uma pessoa melhor do que Saul para assumir a posição que Saul estava. É bem verdade que quando nós lemos este texto, dá para entender que Deus já tinha alguém preparado e reservado para assumir aquele grande cargo e aquele grande compromisso e responsabilidade. Quando nós olhamos para o texto da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Samuel estava na capital agora, e na capital havia o templo, na capital havia os escribas, os fariseus, havia todo aquele povo bem estudado, bem formado, de boa aparência, de boa reputação, aquelas pessoas que tinham condições de assumir um cargo como esse. É por que não dizer que tinha homens ali que estudou desde a sua infância para assumir um cargo como este. Quando o profeta diz: olha, Samuel, vou colocar alguém, Saul, vou colocar alguém no teu lugar que é melhor do que você, dá para entender que é alguém que já estava na fila, dá para entender que é alguém que já estava ali meio preparado para assumir aquela posição. Então nós olhamos para o texto, nós vemos que quando Samuel conversando com Deus, quem era Samuel? Samuel nada mais, nada menos foi o filho de Ana, aquele que Ana concebeu por um voto dentro do templo, que ela fez diante do altar do Senhor. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Uniu agora o útil com o agradável e Deus entregou a criança para Ana, e Ana entregou no templo. Cresceu no templo. Ainda em tua adolescência, a Bíblia diz que Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus a primeira vez e não entendeu. Na segunda vez não entendeu. Na terceira vez ele foi conversar com Eli. E Eli disse para ele: na próxima vez, meu filho, você fala: eis-me aqui o teu servo. Então nós estamos falando de uma pessoa que conhecia a voz de Deus. Uma pessoa que tinha uma vocação ministerial. E por que não dizer também que Samuel ele ocupou várias funções sobre Israel. E no período do texto que nós estamos lendo agora, ele era executivo, legislativo, judiciário, profeta e também sacerdote. Mas Samuel conhecia a voz de Deus desde criança. Quando Deus falou com Samuel para falar com Saul, Samuel tinha certeza que era a voz de Deus que estava falando. Aí Samuel tem um diálogo com Deus e Samuel diz: sim, Senhor, o Senhor vai substituir Saul. Muito bem. Qual é aquele que o Senhor tem escolhido? Aí Deus já vem na contramão da lógica. E Deus diz: olha, está na tribo de Judá, cidade Belém. Na capital havia muitas pessoas que estavam na fila. Mas aí Deus prefere escolher alguém que está longe da capital. Deus prefere escolher alguém que está longe de todas as situações. Deus prefere escolher alguém que aos olhos humanos nunca sairia de trás das malhadas. Aí Deus diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Samuel pegou agora o vaso de azeite e colocou sobre o alforje, que é a bolsa que ele carregava.
Ele colocou consigo também um chifre dentro daquela bolsa. E parece que eu estou vendo um profeta executivo, legislativo, judiciário e sacerdote pegando agora um novilho de primícia, sem quebradura, sem mancha, sem defeito, porque no altar de Deus é proibido colocar o resto. No altar de Deus só pode colocar o melhor. Agora ele começa a prosseguir uma viagem de quilômetros da capital até a tribo de Judá, cidade de Belém. Quando ele chega na cidade de Belém, os príncipes da cidade correm até ele porque se assustam. Porque no período do texto da Bíblia, Samuel, ele era apenas abaixo de Saul. E Deus já estava arrancando Saul. Então o povo entendeu que estava acontecendo alguma coisa, porque receber alguém igual Samuel, na tribo de Judá, cidade de Belém, alguma coisa estava acontecendo. Então Samuel agora convocou os príncipes da cidade, ergueram um altar diante da presença de Deus, e ele convidou agora os príncipes da cidade, os mais velhos, para estarem diante do altar, colocaram o novilho de primícia sobre o altar, colocaram 12 pedras por cima do altar, simbolizando cada pedra a cada tribo que havia em Israel. Amarraram o novilho de primícia sobre o altar e apresentaram diante a presença de Deus naquele dia. E quando o culto terminou naquele dia, Samuel chama agora Jessé e diz: olha, Jessé, Deus tem provido um futuro rei para esta nação, e ele está dentro da tua casa. Jessé logo se alegrou, porque alguns filhos de Jessé desde criança estudava no exército de Saul, estava sempre perto de Saul, eram formosos, eram formados, eram belos. Aí Jessé diz ao Samuel: Samuel, vem até a minha casa, Samuel. Aí Samuel vai na casa de Jessé, e quando Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, Jessé já começa a apresentar os filhos deles, fazendo a propaganda, dizendo: olha, eu tenho esse aqui, pensa no menino bom, é esse, Eliabe, o menino abençoado. Contou a história toda dele, mostrou a formação acadêmica de Eliabe, e diz: este aqui deve ser o escolhido de Deus. Aí ele diz: mas tem também Abinadab. Pensa no moço de Deus, pensa no moço abençoado. E foi apresentando a proposta para Samuel. E Samuel foi ouvindo a proposta que Jessé estava falando. Aí passou a vez de Abinadab, entrou Samar. Pensa no menino bom, é Samar, o menino abençoado. E foi passando de um a um, todos irmãos de Davi. Aí quando chega o momento de entrar os irmãos na sala da unção naquele dia, dentro da casa de Jessé, o profeta olha agora, quando entra Eliabe naquela sala, o profeta estava sentado, ele levanta para receber Eliabe. Em uma mão, diga comigo, em uma mão, ele estava com uma botija cheia de azeite. Em outra mão, ele estava com um chifre. Aquele chifre era simbologia de força. O azeite é a simbologia da unção de Deus. Então ele ia colocar azeite sobre o chifre e derramaria na cabeça daquela pessoa, que significa unção com força, revestimento, capacitação do alto céu. Quando o profeta olha e vê Eliabe, diz: não, só pode ser esse garoto. Aí ele levanta da cadeira e diz: é este, está na Bíblia. O profeta diz: é este. Só que o profeta conhecia a voz de Deus. Aí Deus fala no ouvido do profeta: não, meu filho, eu não tenho provido Eliabe para governar sobre as 12 tribos de Israel. Aí entrou Abinadab na sala da unção. O profeta olhou para Abinadab, porque o profeta estava com Saul na cabeça. Como é que era Saul? Saul era bonito, formoso, grande, de pele boa, mão lisa, filho de empresário.
Ele estava com Saul na cabeça, porque na cabeça do profeta Samuel era necessário alguém Saul para governar sobre as 12 tribos que havia em Israel. Quando ele olha Abinadab, vê os músculos, vê a altura, a posição, bom comportamento, ele diz, não, só pode ser esse. A Bíblia diz que ele diz, é este. Mas Deus diz, não é este. E a Bíblia vai nos dizer que passou 7 irmãos de Davi, e todos aqueles irmãos de Davi foram rejeitados por Deus. Deus o rejeitou para que eles governassem sobre as 12 tribos. Aí Samuel começa a conversar com Jessé, e ele diz, olha, acabou-se os jovens, acabou-se os mancebos. Aí Jessé lhe diz, olha, tem um, falta um ainda. Talvez o profeta Samuel diz, por que eu não vi ele na adoração conosco no altar? Por que você não apresentou esse teu filho? Por que eu não conheci ele ainda? Chama ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar ao redor da mesa. Foram chamar Davi, mas Davi estava atrás das malhadas. Davi estava cuidando do rebanho do seu pai. Davi estava zelando das coisas do pai. Há uma simbologia aqui, que os irmãos de Davi cuidavam das coisas do homem, mas Davi cuidava das coisas do pai. Davi estava ali apacentando o rebanho. Há o testemunho de Davi, que Davi matou a ursa, matou o leão, por causa para defender a ovelha de seu pai. Só que na cultura judaica, quando nós olhamos vendo pessoa que cuida de animais do campo, isso não era nada honroso. Isso não era trabalho de filho, era trabalho de servo. Davi estava como servo na casa de seu pai. Davi estava desprezado na casa de seu pai. Davi era desprezado pelos seus irmãos, pela tua família. O seu pai colocou ele para fazer serviço de servo. Mas mesmo Davi fazendo serviço de servo, ele estava lhe dizendo, se o meu pai me colocou aqui, eu vou cuidar do que é do meu pai. Se o meu pai me colocou aqui, eu tenho que cuidar daquilo que é do meu pai. E nós vemos no texto da Bíblia Sagrada, Davi, ele tinha um hobby que todos nós aqui temos, que é adorar a presença do Senhor. Davi, quando ele não estava apacentando o rebanho do pai, a história diz que Davi pegava uma pedra, sentava sobre a pedra, ele conseguiu uma harpa, ele pegava aquela harpa, e ele dedilhava aquela harpa. E quando Davi dedilhava aquela harpa, irmão, não tinha uma plateia como esta, um público como este para ouvir Davi. Quem estava ouvindo Davi, pastor, na imagem do campo, mas Davi estava tocando para Deus. A cada dedo que Davi tocava na corda, o Senhor do alto céu se levantava do trono e olhava para Davi. Davi sabia tocar no coração de Deus. Davi sabia tocar na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. No português a palavra procurar quer dizer sair andando atrás. Se você esquecer o relógio na tua casa, você vai procurar, você vai abrir gaveta, você vai olhar no bolso, você vai olhar no porta-luva do carro, você vai procurar. Então a palavra procurar quer dizer eu estou procurando. E se ele aqui nessa noite, se ele estiver procurando adorador, deixa eu ver se é você, deixa eu ver se é você. Melhora o retorno um pouquinho, por favor. E Davi chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus escolher Davi. Aí o profeta diz, manda chamar ele. Enquanto ele não chegar, não se assentaremos ao redor da mesa. É porque, segundo a cultura judaica, quando você recebesse uma pessoa importante, você tinha que preparar um banquete. Então o banquete já estava preparado na outra sala. O profeta só ia fazer aquilo que Deus estava mandando, e depois eles partiriam para a parte do banquete. Aí quando Davi chega diante do profeta, foram chamar Davi. Quando Davi chega diante do profeta,
Davi não entende o que está acontecendo. A Bíblia diz que Davi chega na sala da unção naquele dia. E quando Davi ele chega na sala da unção daquele dia, a Bíblia diz que o profeta Samuel olha para ele e permanece sentado. Quando Abinadab entrou, o profeta levantou e disse: é esse. Quando Eliabe entrou, o profeta levantou e disse: é esse. Quando Samá entrou, o profeta levantou e disse: é esse. Mas quando Davi entrou, o profeta olhou e disse: não é possível. Ele não se levantou. Aí a Bíblia vai nos dizer que Deus fala mais uma vez com o profeta. E diz: levanta-te, porque é este. É este que eu tenho escolhido. Aí Deus dá uma lição ao profeta. A Bíblia diz que Deus diz: olha, eu não olho como o homem vê. Eu não olho como vocês enxergam. Vocês enxergam o que estão por fora, aparentando. Enxergam uma posição, enxergam o carro, enxerga a posição social, enxerga a condição financeira. E Deus estava dizendo: eu enxergo por dentro. Eu enxergo por dentro. Deus estava dando uma lição ao profeta Samuel neste dia. Nós estamos falando de um profeta de autoridade máxima em Antigo Testamento. Nós estamos falando de um homem que ungiu o maior rei que teve Israel, que foi Davi. Deus estava dando uma lição a ele, dizendo a ele: olha, eu não olho como vocês olham. Eu olho diferente. Eu tenho um ângulo de olhar que ninguém tem poder para enxergar. Eu tenho um ângulo de olhar para a tua casa que ninguém tem poder para olhar. Eu não sei o que Deus viu em você nesta noite. Eu não sei o que Deus viu em você para te chamar, para estar na presença dEle. Mas o olhar que Ele olhou para você, irmão, só Ele tem o poder de enxergar. Talvez até você mesmo não enxergue a capacidade que você tem, mas Deus enxerga. Orabasopia mandacaia. E Ele está dizendo: ei meu filho, ei minha filha, eu te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és meu servo, minha serva, te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que contenderem contra ti, tornar-se-ão em nada, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela minha mão direita nesta noite, e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Talvez a tua família virou as costas para você, mas Deus está dizendo: eu te ajudo. Talvez a sociedade virou as costas para você, mas Deus está dizendo: eu te ajudo. Talvez alguém disse para você desistir, ir embora, que não vai dar certo, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: Ele te ajuda. Talvez alguém disse: olha, não vai ter condição, não tem como, não tem forma, não tem lógica, mas Deus está dizendo: ei meu filho, ei minha filha, eu trabalho na contramão da lógica por amor da tua vida. Quem crê, levanta a mão direita assim, diga pelo menos no mínimo glória a Deus. Deus te escolheu a dedo. Você não está aqui em vão. Deus te escolheu a dedo. Deus escolheu a tua família a dedo. Deus te escolheu quando ninguém acreditava em você. Deus te escolheu quando todos viraram as costas para você. Deus te escolheu quando alguém disse: isso daí não vai longe. Aí Deus olhou do céu e disse: nesse aí ninguém toca, porque esse aí é meu. A família dele é minha, a casa dele é minha, e a obra que eu tenho na vida dele ainda vai assustar muita gente. Quem acredita em palavra profética, levanta a mão direita, porque eu quero profetizar sobre a vida de Davi aqui nesta noite. Davi que está no canto, mas Deus vai te exaltar. Orabasopia mandacaia.
O devacho labracanta, labraquevio, labracópia, até camandocaia. Ei, Davi não para de dedilhar a harpa, não. Ei, Davi não para de adorar, não. Ei, Davi não para, não, porque Deus está vendo. A cada dedo que Davi tocava na corda, irmão, agradava a Deus. Porque Deus precisava de adorador. Deus não achou no palácio. Deus não achou na capital. Deus achou na tribo de Judá, cidade de Belém. Levanta a mão direita assim, em nome de Jesus. Que eu quero profetizar sobre a tua vida. Que você será aquele que Deus vai se agradar. Pastor, mas você não me conhece, não sabe a minha situação. É bom eu nem saber. Mas tem alguém aqui nesta noite que conhece tudo. Conhece os teus problemas, conhece as tuas crises, conhece as tuas causas. E Ele está dizendo: ei meu filho, ei minha filha, eu entro com a providência para você hoje. Quando o profeta olhou para Davi, irmão, até o profeta desacreditou. Deus estava dando uma lição para Samuel. Deus estava dizendo: Samuel, você pode ser executivo, legislativo, judiciário, profeta e sacerdote, mas na minha presença você é ainda aluno. Samuel estava sentado. Quando Samuel estava sentado, entrou Abinadab e ele levantou. É esse. Deus disse: não, ele sentou. Quando entrou Davi, ele olhou e disse: será? Esse aí não tem porte nenhum, não tem condição nenhuma, coitado desse menino numa batalha. Mas Deus não vê você hoje, Deus vê você lá na frente. O inimigo vê a gente hoje. Ele não tem força, ele não tem condição. A família dele não tem condição, mas Deus te vê lá na frente. Deus olha para você e diz: se esse menino ficar na minha presença 10, 20, 30 anos, ele vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Através dele eu tenho o poder de mudar uma geração. Quem crê, quem crê, quem crê. Através de uma pessoa, Deus tem poder de mudar uma nação. Quem crê? Quem acredita, levanta a mão direita, manda glória. Deus vai começar a colocar Samuel para se levantar em teu favor. Tem muito Samuel que está olhando para você: e isso aí não vai longe. Isso aí já que acaba. Isso aí é fogo de palha. Isso aí é passageiro. Mas se é Samuel mesmo, vai ouvir no ouvido: ele é meu escolhido. Ela é minha escolhida. Eu tenho uma obra para realizar na vida dele. Aí o profeta levanta. Em uma mão ele estava com um chifre, diga comigo, chifre. Em outra mão ele estava com uma botija com azeite, diga comigo, botija com azeite. Ele vai derramar agora o azeite dentro do chifre, que é a simbologia de unção com força. Ele diz: você é Davi? Sim, senhor. Mas você é pastor de ovelhas? Eu sou. E quando a Bíblia diz que Davi era ruivo, é porque Davi era diferente de seus irmãos. Davi não era como o povo de Israel, Davi era diferente. O povo de Israel não era ruivo. Você é filho de Jessé? Sim, senhor. Sou filho de Jessé. Das vezes Davi estava aqui, ó, tremendo, diante do profeta de autoridade máxima sobre Israel, conhecido. Davi está ali, cabisbaixo. Mão para trás, sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ajoelha, meu filho, porque a partir de hoje Deus vai mudar a tua história. Davi, ele dobra os dois joelhos diante do profeta. O profeta diz: chama toda a família. Eu quero toda a família, porque quando Deus faz, irmão, Deus mostra para todo mundo, viu? Eu vou repetir: quando Deus faz uma obra, Deus mostra para todo mundo. Ele mesmo mostra. Toda a família em volta. O profeta pega o chifre, que é a simbologia de força, o azeite, que é a simbologia da unção de Deus, derrama unção com força na vida do menino. O azeite pegou da cabeça e desceu até a planta dos pés. O texto vai nos dizer:
a partir deste dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir de qual dia? O dia que Davi recebeu o azeite na tua cabeça. Davi já era crente? Já. Davi já era uma bênção? Já era uma bênção. Mais à frente, Davi recebeu mais duas unções. Mas a primeira unção que ele recebeu através de Samuel, o texto diz que a partir deste dia em diante, o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Ser usado por Deus é uma coisa, agora ser apoderado por Deus é totalmente diferente. Davi ajoelhou naquele momento, aquele azeite é a simbologia da unção de Deus. A palavra unção quer dizer dar condição para quem não tem condição. Unção, a palavra unção quer dizer passaporte para quem está indo. É o carimbo para quem está indo. A unção, pessoa que não tem unção, crente que não tem unção, pregador que não tem unção, cantor que não tem unção, irmão, é prova. É por isso que nós temos que buscar unção, e é por isso que a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Temos que crescer no conhecimento, mas nós temos que crescer na graça. Como é que é isso, pastor? É joelho no chão, boca no pó, lágrima nos olhos diante do rei. Davi recebeu o azeite na cabeça, e nós vemos que Davi, ele foi uma pessoa em Antigo Testamento que teve a oportunidade de chamar Deus de pastor. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou no original ele diz: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ele estava dizendo, ele estava se colocando na posição de ovelha, porque ele era pastor. Ele sabia o que um pastor tinha que fazer com a tua ovelha. Ele sabia que o pastor, ele tinha que ajudar a ovelha. Quando a ovelha cai, a ovelha não levanta sozinha. O pastor tem que ter o cajado para levantar a ovelha. E quando a ovelha sai do caminho, o pastor pega o cajado e coloca a ovelha no caminho. Então Davi, ele entende que o pastor sabe cuidar da ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava dizendo: o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai ser comigo. Na hora que precisar de uma cajadada, o Senhor vai dar. Mas na hora que precisar do azeite, do bálsamo, o Senhor tem também para me entregar. Nós vemos que os pastores, como Davi era, eles usam muito azeite. Eles pegam o azeite. Quando a ovelha começa a brigar, ela dá cabeçada uma na outra. Aí o pastor de Israel enche a mão de azeite e põe na cabeça da ovelha. Quando ela dá a cabeçada, sabe o que vai acontecer? Não vai machucar, vai escorregar. Por quê? Porque tem azeite. Pastor de Israel, quando vê que a ferida está exposta na carne viva, ele coloca azeite na ferida da ovelha. Por quê? Porque vai vir a varejeira para colocar óvulos sobre aquela ovelha, para matar a ovelha, levá-la a óbito. Mas quando o azeite, quando a varejeira vem, ela vê que tem azeite de longe. Diz: opa, aqui eu não posso tocar, tem que ir embora, bater em retirada. Assim é os crentes, irmão, que tem azeite. Tem azeite aí, irmão? Pastor Tiago, tem azeite aí, pastor Tiago? Está cheio, está cheio. Por isso que a Bíblia diz: Samuel, Deus diz: enche o teu vaso de azeite e vem. Para vir para a presença do Senhor tem que ter azeite. Você pode até chegar em um culto como este na reserva do azeite, mas em nome de Jesus você está proibido de sair vazio. O dono do azeite está aqui nesta noite para te abençoar. O dono do azeite está aqui nesta noite para te abençoar. O dono do azeite está aqui nesta noite para colocar azeite sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o teu casamento. Receba azeite de Deus. Mas que negócio é esse de azeite, pastor? Irmão, esse azeite não se vende no supermercado, não. Esse azeite não se vende na vendinha, também não. Esse azeite vem direto de Deus.
Esse azeite vem direto do céu. Levanta a mão direita. Só quem acredita em profecia. Porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Que o dono do azeite vai te encher nesta noite. Você vai sair daqui cheio, 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 cheio. O texto diz, a partir do momento que Davi recebeu azeite, Deus mudou a vida de Davi. Receba azeite nesta noite, receba azeite nesta noite. Diga para o vizinho do lado, aí da esquerda, da direita, receba azeite de Deus, porque Deus está aqui. Aí a ovelha, meu pastor, está lá ferida, aberta a cicatriz. O pastor enche a mão de azeite, coloca na ferida da ovelha. Aí lá vem a varejeira, a ovelha está lá. Vamos fazer uma simbologia aqui. A ovelha está lá. Aí a varejeira vem, vou colocar, estou sentindo o cheiro de ferida. Vou colocar ovos. Ela vem. Quando ela vem, meu pastor, ela chega até a ovelha e ela percebe que aquele azeite não é falsificado, irmão. Aquele azeite é verdadeiro. Aí ela olha, diz, opa, aqui eu não tenho poder para tocar, deixa eu procurar outro lugar. Ela bate em retirada. Assim são aqueles que se colocam diante do altar de Deus. Casamento que tem azeite, o diabo não tem poder para tocar. Ministério que tem azeite, o diabo não tem poder para tocar. Empresa que tem azeite, o diabo não tem poder para tocar. Chamada que tem azeite, o diabo não tem poder para tocar. Não tem poder, ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que bater em retirada. Pega esse azeite aqui nesta noite e leva lá para a tua casa. Leva lá para a tua empresa. Leva lá para a tua história. Leva lá para a tua família. Porque a partir de hoje, ele não vai mais tocar. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Pode, pastor? Se coloque de pé, por gentileza. Eu já estou encerrando já. Aí o profeta ungiu Davi. Davi recebeu o azeite.